Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 10 do livro do Êxodo e o nosso propósito é estudarmos todos os seus 29 versículos. Nesses versos encontramos a 8ª praga, a dos gafanhotos, e a 9ª praga, a praga das trevas. Nos versos 1 e 2 encontramos uma palavra dura, mas muito objetiva de Deus dirigida a Moisés a respeito do faraó. Deus diz que endureceu o coração do faraó e fazia isto para que todos soubessem que ele era e é o Senhor. E esses sinais, em meio aos egípcios, serviriam para que os israelitas contassem aos seus filhos e aos seus netos como o Senhor menosprezou os egípcios. Essa era uma clara afirmação do plano divino que envolvia o faraó. Os sinais que Deus operava, as pragas com que ele julgava o Egito, tinham o objetivo de ensinar a Israel, deixando para a sua descendência a marca do seu poder, do poder divino sobre os falsos deuses dos egípcios. Deus pretendia que, ao serem contados os seus atos miraculosos, a fé das posteriores gerações dos israelitas fosse estimulada, mantendo viva a lembrança dos seus atos remidores. Uma outra razão dessas manifestações poderosas de Deus foi demonstrar também ao próprio faraó a sua personalidade e a dureza do seu próprio coração. Ora, por que isso? Porque ele era um homem ímpio. Deus poderia ter tirado os filhos de Israel imediatamente da terra do Egito sem fazer nenhum contato com o faraó. E se Deus o tivesse feito assim, muita gente o criticaria de qualquer forma. Porém, Deus falou diversas vezes com o faraó e insistiu com ele para que ele deixasse o povo sair. Porém, o faraó não quis deixar, o que deu lugar então a essa manifestação, a essas pragas. Se o faraó tivesse deixado o povo sair, logo no primeiro contato que Moisés teve com ele, então nada disso ocorreria. Deus, entretanto, já sabia que a atitude do faraó seria de endurecimento de coração e, assim, antecipadamente avisou a Moisés que o coração do faraó estaria fechado. Agora, o endurecimento de faraó, do seu coração ímpio, contribuiu para a glória de Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus nunca tem prejuízos. A ira do homem é uma oportunidade para a glorificação do nome de Deus. Nós temos que entender isso. Ao ver, então, as manifestações poderosas de Deus no Egito, o povo de Israel conheceria ainda mais e melhor o seu Deus. E assim, estariam se preparando para a grande jornada em direção da terra. Na música que nós ouvimos agora há pouco, que é a música padrão do nosso programa, diz exatamente isso, que quando conhecemos mais o nosso Deus, mais a nossa fé fica sólida. Então, nos versos 3 a 6, encontramos Moisés e Arão detalhando como seria essa próxima praga se o faraó não deixasse os filhos de Israel saírem do Egito. Veja só, os ventos orientais trariam grandes nuvens de gafanhotos migratórios com um vigor feroz e voraz, e não poupariam nada do que restou sobre a terra do Egito. E exatamente no verso 7 encontramos uma atitude de prudência por parte dos oficiais egípcios. A prudência aqui foi claramente exposta quando eles disseram ao faraó: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir logo os filhos de Israel para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? O que é que nós temos aqui, querido amigo? Veja só, encontramos uma constatação por parte dos conselheiros do faraó de que a terra do Egito estava completamente destruída. Toda a terra estava sendo destruída por meio das pragas enviadas por Deus, mas o coração do faraó era um coração duro, era um coração incrédulo, e na verdade revelava bem a situação do coração do homem em geral. Diante dessas considerações, nos versos 8 a 10, Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e eles ouviram da parte do faraó uma nova proposta para o pedido de libertação da escravatura.
Faraó falou que deixaria os homens partirem, mas sem as esposas e sem os filhos, acusando Moisés de, na verdade, ter uma má intenção, pois privaria os egípcios da mão de obra escrava. Embora Moisés tivesse exigido a libertação de todos do povo, o faraó só permitiu saírem os homens e fechou a questão, e expulsou os dois da sua presença. Agora, que aplicação podemos fazer desse detalhe? Algumas aplicações, com certeza. Nós vemos aqui Faraó procurando mostrar ao povo de Deus o que deveria ser feito para adorar o Senhor. Faraó representa muito bem o mundo, o homem incrédulo. E o mundo está dizendo ao povo de Deus como é que se deve servir ao Senhor. O faraó disse que os homens, os adultos, poderiam deixar o Egito, porém deveriam deixar as esposas e os seus filhos. Eles deveriam sair sem esposas e filhos. Ora, naturalmente, Faraó suspeitava que se o povo saísse, levando as esposas e os filhos para 3 dias de adoração no deserto, eles não voltariam mais. Porém, se deixassem as crianças e as esposas no Egito, o faraó teria uma garantia de que eles voltariam para buscarem as famílias. Para o faraó, primeiro, as mulheres, as crianças e os rebanhos israelitas ficariam como reféns. E em segundo lugar, em geral, só os homens é que, na verdade, participariam plenamente do culto. Isso é semelhante ao que o mundo está fazendo hoje com a igreja. Sob vários aspectos, o mundo está ditando, orientando, dando ordens naquilo que a igreja deve fazer hoje. O mundo quer que façamos as coisas de Deus sem deixar de seguir as suas determinações. Seja um cristão, mas não seja um cristão muito apegado à Bíblia, não. Que é isso? O mundo diz que não é necessário sermos muito chegados à igreja, nem interpretar as coisas da Bíblia de uma maneira tão literal. Existe em nossos dias um conflito muito grande no lar, entre os pais que deixaram o Egito e os filhos que ainda estão no Egito, no mundo. Muitos pais crentes estão preocupados apenas com a educação dos filhos nas faculdades, nas universidades, mas eles estão deixando de prepará-los para Deus. Querem que seus filhos sejam ricos, ganhem bastante dinheiro, sejam famosos. Querem que seus filhos se tornem homens de sucesso, mulheres de sucesso. E muitos desses filhos, de um modo geral, têm sofrido grandes desastres nas suas vidas. Mas, voltando ao texto, no versículo 12, diante da proposta do faraó, Deus ordena a Moisés que estendesse a sua mão sobre a terra do Egito para que viessem gafanhotos e devorassem tudo o que tinha sobrado da chuva de granizo. E conforme o versículo 13, Moisés obedeceu a Deus e durante aquele dia e aquela noite, o Senhor fez soprar um vento oriental trazendo os gafanhotos sobre o Egito. Nos versos 14 e 15 nos dão conta que os gafanhotos vieram, cobriram toda a terra e devoraram a erva e o fruto das árvores, deixando toda a área agrícola do Egito tremendamente devastada. Esses gafanhotos são insetos com grande poder de destruição. Conforme alguns estudiosos, uma nuvem de gafanhotos pode ter 50 milhões desses insetos por quilômetro quadrado. O seu poder de destruição é tão grande que em poucas horas eles podem devastar, eles podem acabar com centenas de quilômetros, trazendo horror, desespero e terríveis consequências econômicas aos povos que têm sido por eles atacados. Querido amigo, diante desse quadro, conforme o versículo 16, o faraó tem uma mudança de atitude, uma das mais interessantes. A arrogância mostrada até agora perdia para a humilhação e a confissão do pecado. Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros, foram as palavras de Faraó. Se foram sinceras ou não, ou era uma confissão superficial, Deus sabia. Mas, estando apavorado com a destruição acontecida diante dos seus olhos, o faraó pediu perdão pelos seus pecados e pediu que intercedessem em seu favor diante de Deus para que tirasse deles aquela destruição, daquela morte, conforme o versículo 17. Mas, antes de continuarmos, vale a pena considerarmos a maneira de interpretarmos essa praga dos gafanhotos. Vamos interpretar essa praga como um acontecimento natural?
Com certeza não, absolutamente não. Foi um milagre, foi a mão de Deus que fez isso. Um vento oriental levou aqueles gafanhotos em nuvens, em enxames, para o Egito. Era um milagre, sim. Claramente, esse vento oriental levou aqueles gafanhotos das partes da Ásia para o Egito, pois eles existiam em grande quantidade naquelas localidades. Eles vieram para o Egito com muita fome e devoraram tudo o que havia de verde no Egito. Eles destruíram tudo. Querido amigo, os gafanhotos são usados na Bíblia como símbolo da pior peste ou praga. Eles são símbolo, inclusive, do julgamento final. O profeta Joel se referiu ao julgamento por meio dos gafanhotos no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 11. E no livro de Apocalipse também eles aparecem no capítulo 9, do versículo 2 até o 11. Então, voltando ao texto agora, podemos verificar que a grande quantidade, a grande praga dos gafanhotos arrasou tudo, destruiu todo o verde que havia no Vale do Nilo. Os gafanhotos foram usados como instrumentos do juízo divino sobre o Egito. Nenhuma praga devastou tanto o Egito quanto a praga dos gafanhotos. Mas, nos versículos 18 e 19, Moisés ora pedindo que o Senhor livrasse a Faraó e o Egito daquela praga, e Deus atendeu, confortando o coração do Faraó, atendendo a oração de Moisés, e enviou um fortíssimo vento ocidental que lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. O Egito estava, por fim, livre desses gafanhotos. Querido amigo, é isso mesmo. Mas no versículo 20 nos diz que mesmo diante desse livramento, o coração do Faraó, o quê? Continuou endurecido. O verso diz que Deus endureceu o coração do Faraó, mas sobre essa afirmação é importante ressaltar mais uma vez que Deus apenas deixou, Deus apenas permitiu que a tendência do coração do Faraó fosse concretizada. Deus permitiu que a vontade do Faraó fosse realizada. E nós sabemos que a vontade e a tendência do coração humano sem Deus é para o mal, é sempre para o mal. Então, querido amigo, quando Deus permite ao ser humano cumprir a sua própria vontade, podemos ter certeza que os resultados não serão bons. A consequência do coração endurecido do Faraó foi a manutenção de Israel no regime da escravidão. Ele não deixou o povo sair. Então, chegamos aos versículos 21 a 29, que nos relatam a nona praga, a praga das trevas. Essa nona praga ocorreu, como já tínhamos dito antes, na terceira e na sexta praga, sem qualquer aviso prévio. Na terceira, na sexta e na nona praga, que é a que estamos estudando agora, nenhum aviso foi dado ao Faraó. E os versículos 21 a 23 nos contam que o Senhor disse a Moisés para estender a mão para o céu, para que viessem trevas sobre a terra do Egito. Trevas que pudessem ser apalpadas de tão intensas que elas eram. Os egípcios celebravam ao nascer do dia o deus Ra, o deus Sol, pois conforme eles criam, esse deus, vencia a serpente das trevas hostis da noite. Portanto, essas trevas tão densas eram um ultraje, uma zombaria contra Ra, o deus Sol, uma das divindades mais populares, mais conhecidas e mais adoradas pelos egípcios. Alguns céticos têm tentado explicar essas trevas de um modo até natural. Quando o versículo 21 diz que as trevas poderiam ser apalpadas, entendem eles que essa era uma referência à forte tempestade de areia que poderia ser até sentida, apalpada com as mãos. Querido amigo, essas trevas certamente foram provocadas por muito mais do que uma forte tempestade de areia ou um eclipse solar. Essas trevas foram sobrenaturais, provocadas por Deus, como serão também aquelas trevas que acontecerão no dia do Senhor, conforme nós lemos em Isaías 8, 22, Joel 2, 2, Amós 5, 20 e Sofonias 1, 15. Naquele último e grande dia, terrível dia para os incrédulos, porém o grande dia de salvação para nós, os cristãos, acontecerão trevas densas, tão densas que poderão ser apalpadas. Quando Moisés então estendeu a sua mão para o céu, houve trevas tão espessas que os egípcios não se viram, agora perceba só, e nem se movimentaram por 3 dias.
Mas por todo o Egito, somente um pedaço do território tinha luz. Agora, você pode imaginar qual era esse local? É isso mesmo, glória a Deus, o local iluminado era a terra de Gósen. O território em que habitavam os filhos de Israel. E isso era para provar mais uma vez o cuidado de Deus para com seu povo. Diante dessa situação tão drástica, conforme o versículo 24, o faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco. Querido amigo, veja só, essa era a quinta tentativa de solução que o faraó oferecia a Moisés. Na primeira vez, em 8:25, na quarta praga, a das moscas, Faraó sugeriu que a adoração fosse feita no próprio Egito. Na segunda vez, em 8:28, nessa mesma praga das moscas, o Faraó sugeriu que os israelitas fossem ao deserto para adorar, mas recomendou que não fossem longe demais. Na terceira vez, em 9:28, na quinta praga, a da saraiva, o Faraó prometeu deixá-los ir e eles não ficariam mais no Egito. Na quarta vez, em 10:11, o faraó sugeriu que saíssem para adorar o Senhor apenas os homens, mas como nas outras ocasiões, essa também era uma solução inaceitável. E na quinta vez, o faraó fazia uma proposta, na verdade ele estava tentando uma solução que era impossível de ser aceita. A proposta era para que o povo saísse, porém, sem os seus rebanhos, sem os seus animais. Querido amigo, veja só, conforme os versículos 25 a 26, Moisés foi muito claro em rejeitar tal proposta. Ele disse ao faraó o seguinte: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ou nenhum casco de animal ficará, porque dele havemos de tomar, isto é, do rebanho devemos escolher animais para servir ao Senhor ou para sacrificarmos ao Senhor. Isso é, até que cheguemos lá. Moisés, então, foi o grande libertador de Israel e assim era um tipo de Cristo, o nosso real libertador. Assim como Moisés resistiu a todas aquelas sugestões, a todas aquelas tentativas, aquelas propostas do faraó, e ele seguiu em frente, liderando e libertando Israel do Egito, querido amigo, Cristo também resistiu todas as propostas, todas as tentações de Satanás e libertou-nos do pecado. Glória a Deus por isso. Então veja bem, o pedido de Deus era muito claro. Ele queria que o seu povo saísse do Egito completamente para ir ao deserto para adorá-lo, para celebrar a sua lembrança da aliança feita com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus não queria uma saída parcial. Deus exigia uma saída completa do seu povo para que o adorasse e o servisse. E assim, também como este era o propósito divino para o povo de Israel, também esse é o propósito divino para conosco, os cristãos. É que, tendo sido libertados do pecado, nós fomos libertos para adorá-lo e para servi-lo. Nós não podemos nos esquecer desse alvo divino, desse propósito divino para as nossas vidas. Então, no verso 27, novamente temos o relato que Deus endureceu o coração do faraó diante do seu nítido desejo de não deixar o povo sair. Com essas tentações, com essas propostas inaceitáveis, com essas sugestões que não atendiam o desejo de Deus, o faraó demonstrava que sua disposição não era, na verdade, de libertar Israel. Portanto, diante dessa disposição para o mal, o Senhor deixou mais uma vez com seu próprio desejo, e assim aquele coração duro e insensível, mais uma vez ficou endurecido. E a prova desse sentimento insensível é percebida no versículo 28, que diz assim: Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te, que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Nesse verso, o faraó declarou que nunca mais concederia a Moisés a oportunidade de uma audiência. A frase, no dia em que vires o meu rosto,
dita em meio àquelas trevas tão densas e tão espessas, ela tinha até um som, parecia uma ironia, e demonstrava a total insensibilidade do monarca egípcio. E finalizando o capítulo, no verso 29, finalizando também o nosso estudo, Moisés confirma que, de fato, eles não se veriam mais. De fato, Moisés e Faraó não estariam mais presentes um diante do outro. Isso, na verdade, aconteceu até que em 12:31, anote bem, o Faraó finalmente chamou Moisés para que ele liderasse a saída completa de Israel do Egito. Na verdade, então, aquele pedido de Faraó, essa expulsão de Moisés diante da sua face, só veio ser concretizada em 12:31, porque ali foi o Faraó que chamou Moisés pedindo que ele saísse de fato do Egito, diante daquela praga, a última praga, que nós veremos em programas subsequentes. Assim, querido amigo, terminamos o nosso encontro de hoje. E a minha oração é que esse estudo tenha sido útil para a sua edificação. Na verdade, o meu desejo é que Deus fortaleça a sua fé e o seu caminhar. Lembre-se sempre, então, da música tema do nosso programa. Uma das suas frases é: fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Então, quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais a nossa fé ficará fortalecida. Você sabe que somente quando nos transformamos pela renovação da nossa mente é que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se de anotar o nosso endereço para escrever, compartilhando as suas experiências com Deus. Para nós é sempre um privilégio receber uma correspondência de vocês que são nossos ouvintes. Conto também com a sua audiência para o próximo programa. Mas lembre-se, a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, com poder de trazer-nos vida, com poder de transformar a nossa vida em algo útil para a glória e para a honra do nome do nosso Deus. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.